Ô, professor, né? Achou até que tava no link errado aqui, não tava aparecendo, né? Não, é porque eu não configurei ainda a sala, nem Ah, coloquei a sem, atividade ainda. É uma OC bem sem, rápida, pessoal. Essa não, OC de de boa. transformação digital aí do setor industrial, mas para abordar mais essas novas vertentes da indústria, né? A gente está aí na chamada indústria 4.0, né? E migrando aí, né? Hoje tudo é no digital, né? Antes a gente sair daquela máquina bem mecânica mesmo, vamos dizer assim, bem raiz mesmo, né? Bem, não tinha nada assim, nem nada elétrico, né? Puramente mecânico. Aí foi tendo a parte da elétrica, juntou com a eletromecânica, agora tem tudo aí eletroeletrônico, né? Digitalizado. Além disso, você gera dados. Hoje você consegue monitorar uma máquina está operando aqui, você consegue operar lá, por exemplo, de outro país, no Japão, China, né? Então você consegue ter tudo em tempo real, né? Então a gente vai ver um pouco dessa transformação aí nas indústrias, né? Que faz parte hoje da atual revolução, né? 4.0. Deixa eu só ajeitar aqui um negócio, pessoal. Não, não, assim você de aproveitamento. Quer dizer que ele fez que mas não quer dizer que você não. Só um minutinho aqui, pessoal. Eu tenho compartilhar a tela aqui, pessoal. Isso aqui é de outra turma, certo? Só para mostrar para vocês. A gente então tem. Ela vai iniciar aqui do dia 14, vai até o dia 25, certo? Então aí é pouquinho tempo mesmo. Ó, aqui, ó, vai do dia 14 até o dia 25, certo? Aí eu tô pegando de outra turma aqui, porque ela consiste então de uma avaliação, que é um questionário. Esse questionário vocês vão responder aqui mesmo, certo? Vocês respondem aqui. é, já dá a nota em tempo e já na hora, né? Se tiverem nota abaixo, não tem problema, você pode ir tentando outras vezes, né? Não tem restrição com relação à tentativa. Bom, a gente vai ter então essa ou a outra aula de manhã e na próxima quarta-feira, certo? Que aí quinta é feriado aqui municipal, a gente não vai ter a aula, certo? E é bem tranquilo, pessoal. Tem essa apostila aqui também, eu vou basear nela, né? Tem essa parte aqui do, tem esses slides interativos, né? E também tem a apostila onde eu vou me basear nela aí. Então, eu vou falar aí, pessoal, vou iniciar aí falar sobre a indústria, né, da indústria aí 4.0, certo? Falar um pouco aí das revoluções industriais e onde a gente está atualmente, certo? Bom, então, antes de iniciar aí, pessoal, quero passar aí um vídeo da indústria aí, logo em seguida a gente inicia a aula aí, tá bom? Compartilhar aqui com o som.
It's the money.
end of today's feature, On the Frame. Subscribe. Você olha lá para a estrutura, né? Tem micro. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu... Você acha que ele tá pimpão lá. Esse aí eu usava pra fazer o Quando vê, eles entortam todo. Eu usava pra fazer o curso. Toda mecânica lá perto do dedo, um trem, depois. Bom, vamos lá, pessoal. Então hoje aí eu vou falar mais sobre Ele já foi no eBay. falar mais sobre Já foi ali. Então depois na segunda semana de dezembro. Bom, pessoal, então, voltando aí, né, a gente vai falar, então, dessas revoluções industriais, né, desde quando, então, teve a primeira concepção da indústria, né, então, onde a gente está hoje, né. Então, cronologicamente, aí, a gente tem essa linha do tempo aí, né, então, teve aí, no tempo, 4 revoluções industriais, né. Então, a primeira aí, né, foi datada em 1780, né, então, com aquela... a máquina a vapor, depois passamos da segunda revolução industrial, com o advento da elétrica, ao terceiro da informática, né, e hoje também, né, tem a TI, vamos dizer assim, inclusa, porém agora tem a questão da internet das coisas, né, são os dados em tempo real, a chamada computação em nuvem, né. Então vamos lá, falando da primeira revolução industrial, né, então ela iniciou na Inglaterra no século XVIII, né, então o primeiro, vamos dizer, avanço tecnológico foi o advento da máquina a vapor, né? Então, veio então as máquinas, os meios de transporte, né? Como locomotiva e navio, e também o tear mecânico, né? Para a produção têxtil, né? Então, as primeiras indústrias ali eram da área têxtil, né? E esses avanços, pessoal, foi principalmente na Inglaterra, né? E os outros países da Europa, como Alemanha, França, Bélgica, Holanda, entre outros. E além disso, né? Fora da Europa, Estados Unidos e Japão, né? Bom, então, pessoal, quais foram os fatores, né, que mudou ali a sociedade com a vinda da primeira revolução industrial, né? Então, o deslocamento do emprego, né? Então, antes a manufatura era toda manual, né, artesanal. Então, era a força é, puramente humana ali para fazer agregar valor a um produto, né? Sair de uma matéria-prima a um produto final. Então, era tudo feito artesanalmente, né? Então agora substituiu, né? Então a máquina vem substituir esse trabalho artesanal, né? Então provocou um deslocamento de emprego. Além disso, né, pessoal, a gente sabe que o ser humano ali ele tem um fator de cansaço, perda de foco, né? Aquele trabalho repetitivo acaba que perde uma produtividade. Com a máquina, então, se aumentou, né, a produtividade com o trabalho produzido em série, né? Então, aumentou-se, então, a produtividade, né? Além disso, né, com as máquinas que a gente já tinha então à disposição, né, como os grandes locomotivas a vapor e os navios, né, então aumentou, né, a circulação, tanto de mercadoria quanto de pessoa, né? Bom, então, né, pessoal, isso também, né, um exemplo aí como influenciou até o modo de vestir, né? Então, por exemplo, com o tear mecânico, né, para fazer roupas mais rápidas, né, melhorou também o acesso das pessoas às roupas, né, que uma mecanização, né, você aumenta o acesso, né, das pessoas às roupas, né? Então, aumentou isso, né? Então, as roupas ficaram mais acessíveis à população de menor renda, né? Passando então para a próxima revolução, né, a chamada Segunda Revolução, ela ficou mais marcada então, mais não mais ali na Europa, foi deslocada lá para os Estados Unidos, né? No final do século XIX, no começo do XX, né? Então, os principais destaques de inovação, né, foi a utilização do aço, né, os metais, né, a invenção da energia elétrica e dos motores elétricos e o desenvolvimento de combustíveis derivados do petróleo, né? Então, esse aí foi o grande marco da segunda revolução industrial. Bom, então isso, pessoal, vieram alguns fatores, né, junto com essa revolução. Então, primeiro, diminuição dos custos de produção, né? Então, se eu já na primeira já conseguia ter um aumento de produtividade em relação ao trabalho artesanal, com a segunda revolução melhorei mais ainda essa questão da mecanização, da automação
né? Então, consigo ter uma produtividade maior. Então, produzo mais por menos, né? Então, diminui os meus custos de produção, né? Devido às tecnologias empregadas. Com isso também veio o aumento da qualidade dos produtos, né? Então, agora eu consigo imprimir ali, introduzir ali um controle de qualidade, né? Então, com isso agora eu faço peças totalmente idênticas e com a mesma qualidade, né? Com o produto seriado ali com a máquina, devidamente calibrado, devidamente ajustado, né? Nessa época também, né, pessoal, houve melhoria das formas de comunicação, né? Então, tivemos aí a invenção do rádio e do telefone, né? E por fim, então, a gente chega, né, à terceira revolução industrial. Ela foi início no século XX, né? A partir da década de 70, né? Então, onde houve grande demanda por tecnologia e também por mão de obra, né? Então, a mão de obra, ela deixou de fazer aquele trabalho puramente repetitivo, mecanizado, para ser algo mais intelectual, como diz, controlar a máquina, saber lidar com a máquina, controlar a máquina, parametrizar a máquina. Então, o ser humano passou a ter a inteligência sobre a tecnologia, né? E não ele ser um mero, vamos dizer assim, um mero robô do processo, né? Então, teve como destaque de inovações, né, o computador, né, como eu falei, então veio o advento da TI, né, da tecnologia da informação, computador, informática, isso é a biotecnologia, né, então advento do avanço da medicina, né, de remédios, vacinas, né, a produção farmacêutica em massa, né, e a microeletrônica, né, então a gente sai daqueles aparelhos eletromecânicos demasiadamente grandes, né, a elétrica diminui um pouco, mas a eletrônica diminuiu mais ainda, né? Então, computadores que antes ocupavam uma sala inteira, né, para ter um poder mínimo de processamento, hoje a gente vê um celular, né, o tamanho do poder dela aí que a gente tem aí hoje, né? Uma maquinazinha pequenininha dessa aqui é 1 milhão de vezes melhor do que o computador, né? Devido à eletrônica, né? Então, pessoal, o trabalho com essa terceira revolução, ela passou a ser polivalente, flexível, integrado em equipe, né, e menos hierárquico, né, com menos hierarquia, mais pulverizado, né. Houve também flexibilização da produção, né, então a informatização traz uma flexibilização para programação e reprogramação dos processos de fabricação, conforme necessidade, né, então agora o foco, né, é não só na produtividade, mas na eficiência, né, então eu produzir mais por menos e com mais eficiência, com menos desperdício ainda, né? Então, com o advento da TI ali, com a tecnologia empregada nas máquinas, eu consigo verificar se eu estou sendo eficiente ou não na minha produção, né? E nesse período também, pessoal, houve boom dos países emergentes, né? Principalmente China, Rússia, né? O Brasil aqui, no nosso país, que começou vamos dizer assim, uma industrialização um pouco tardia, né? Aí da década de 50 até uma década de 80 ali, passando aí pelos dias atuais. Hoje, infelizmente, a gente está passando ali por um processo de desindustrialização, que a gente precisa reverter esse quadro quanto antes, né? Até não perdemos a nossa competitividade aí e ter melhoria também na questão. A gente sabe que indústria reflete principalmente na a corrida industrial, né, pessoal? Não é só aquela coisa assim, eu tenho mais, produzo mais, não. É questão de acesso também, de melhoria em qualidade de vida do cidadão em si, né, do país. Bom, e indo para a quarta revolução, pessoal, é, bom, segundo aí a consultoria McKinsey, né, no seu relatório, né, os modelos tradicionais de alavancagem de produtividade estão superados, é por essa razão que as empresas estão visualizando na quarta revolução industrial uma nova resposta para a manutenção de sua competitividade, né? Então a indústria, pessoal, ao longo dos anos, das décadas e do ciclo, ela tem que sempre ficar repensando sua forma de produtividade, né? Até porque isso reflete na competitividade do mercado. A gente sabe que temos grandes players no mercado aí, né? As grandes indústrias, né? E então, para não ficar atrás das demais aí, né, e sempre procurar o seu melhor, a gente tem que evoluir e termos como meta, né, aquelas empresas que chamam de benchmark, né, aquelas que a gente quer usar como exemplo, né. Então, toda empresa faz isso, pessoal. Desde que ela comece inicialmente numa indústria pequena, ela tem suas ambições ali, ela tem seus objetivos, né. Eu quero, né,
sou uma empresa do ramo, sou empresa no ramo moveleiro, por exemplo, eu quero atingir aquela indústria ali que é referência no mercado. Né? Qualquer que seja o sua área, você quer atingir aquela que é a referência no mercado, aquilo que você também está fazendo, né? Produzindo atrás de uma demanda. Né? Então, 10 anos, então nas décadas de 70 e 80, pessoal, a gente teve o sistema Toyota de produção como uma grande alternativa de diferencial de produtividade, né? O sistema Toyota, pessoal, é aquele sistema, o just in time, né, que não utiliza mais aquela questão de é, armazéns, né, para matéria, insumo, então tudo aquilo que vai fazer, por exemplo, no caso da Toyota, o carro ali, tudo chega na hora sem ter estoque. Então, tudo chega para fazer aquele carro, aquela linha naquele momento. Né? Então, isso diminui essa questão de armazém, custos, né? Enfim, isso diminui custos, né? E além disso, né, pessoal, a questão da confiabilidade, né? A gente que é tão falado aí do sistema Toyota, né? E principalmente os produtos japoneses, né? Isso é até na cultura japonesa da indústria japonesa, que é a parte da confiabilidade, né? Então, talvez você compra qualquer coisa que seja de marca japonesa ou até da coreana, por exemplo, Samsung, LG, Hyundai, Kia, é também questão de confiabilidade, né? Então, os produtos orientais, até os chineses, hoje, os carros chineses, né? Os produtos chineses, aí, a Xiaomi, né? Com seus celulares, os outros aparelhos, né? As marcas de carro, de automóvel, eles ainda têm muita desconfiança, tem, mas eles aos poucos estão conquistando, né, essa parte da confiabilidade, né? Então, hoje tem aí os carros chineses, né? Que da mesma forma como os da Hyundai, da Kia, em um tempo não muito passado era até motivo de chacota, hoje também é uma referência no mercado. Os chineses também estão querendo, né, atingir isso também atualmente, né? Com questão de confiabilidade. Antes era meio visto como uma piada, agora eles estão conquistando o mercado e o devido respeito, né, no cenário mundial, né? Então, pessoal, 10 anos mais tarde, né, as empresas vão investir na terceirização e deslocamento de produção, né, para países com baixo custo de mão de obra, né? Então, o que que acontece, né? Muitos desses países que começou a mão de obra a ficar muito cara, migrou para os países em desenvolvimento, como Brasil, China, Rússia, e principalmente na China, né? A gente sabe que na China ali, até hoje é um problema, né? Porque a mão de obra lá é extremamente barata, para não dizer escrava, né? Não tem proteções trabalhistas ali, até a questão das condições de trabalho, né? Então não cabe a gente discutir isso, porque isso aí, um diz, vai para uma outra vertente, né? Então não é o nosso caso aqui, mas a gente sabe que até o pessoal da indústria mesmo fala que é praticamente impossível concorrer com os chineses. E o que a gente diz que está acontecendo no movimento, muitas grandes indústrias, por exemplo, a Samsung já tirou parte da indústria dela da China, está indo para outros países. É, a Sony, sim, enfim, muitas outras estão fazendo esse movimento. Só que, infelizmente, a indústria ela pensa assim: não, beleza, eu vou tirar da China, mas eu vou melhorar a condição de trabalho de um trabalhador da indústria. Ótimo, manda para um lugar, vamos dizer assim, menos pior, no caso a Índia, que é quase a mesma coisa da China. Tem uma mão de obra muito grande, mas é da mesma forma, praticamente uma mão de obra escrava. Né? Então, aqui é um pouco meio. É um adentro, pessoal, mas infelizmente é, é uma forma de pensamento do industriário, né? Então, isso aí não tem como. A indústria, para sobreviver, ela precisa fazer mais por menos, né? Então, se não fizer dessa forma, a conta não fecha, a indústria não sobrevive. Isso aí, infelizmente, é um caso, né? Bom, em paralelo também, pessoal, a gente percebeu a evolução e redução dos custos, né? Então, com robotização, né? Então, antes, se ter uma linha robotizada, automatizada, era extremamente caro, hoje é bem relativamente barato, né? E isso reflete na competitividade, onde então as fábricas, né, vão se tornar agora mais inteligentes. Então, os processos vão estar interligados, né? Os processos vão estar interligados, vão estar inteligentes, né? Hoje tem inteligência artificial. Então, a inteligência artificial pode fazer com extração de dados da minha linha, ela pode fazer então insights, pode gerar insights ali, verificar se a minha produção tá indo bem ou está indo mal, se eu posso então tomar decisões ali mais rápidas e mais acertadas em tempo real em um curto espaço de tempo. Tudo isso, né?
com o advento da própria indústria 4.0, da inteligência que as próprias máquinas têm, né? Então, hoje tudo fala smart, né? Então, tudo aí é automatizado, gera dados, esses dados, então, geram insights que, né, melhoram essa questão da tomada de decisão. Bom, então, pessoal, considerando esse cenário aí, né, percebendo essa alta disponibilidade da tecnologia, da informação, comunicação e sistemas embarcados, né, houve a tendência da chamada computação ubíqua e de conectividade. Então, a Alemanha criou em 2011 um projeto estratégico chamado Indústria 4.0. Então, avançou fortemente, criando uma série de mecanismos para consolidar, então, as empresas alemãs como os principais players da Indústria 4.0. Então, se a gente viu em cada época da Revolução Industrial veio de um país pioneiro, a indústria 4.0, o pioneirismo veio parte da Alemanha, né? Então, em 2011, né, o presidente Barack Obama foi alertado sobre as graves consequências da desindustrialização vivenciada nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi um dos que mais, vamos dizer assim, pulverizou sua indústria, jogou nos países mais periféricos, né? Então, o governo, né, o americano, então, lançou naquele ano uma iniciativa chamada Manufatura Avançada. Então, visava revitalizar a indústria americana e posicionar como líder global, né? E a gente viu que o Trump fez muito esse movimento, né? Quando ele governou, que ele trouxe, né? Ele retornou, né? Tirando alguns entraves, principalmente entraves burocráticos ali, que aumentavam o custo de produção. Ele conseguiu, vamos dizer, retomar muitas indústrias que estavam espalhadas de volta para o território americano, né? Então, isso vai muito vai muito de questão de governo, estratégia de governo, pessoal, enfim. Isso varia muito vai um pouco também de ideologia, enfim, aí vai simplesmente além da área técnica, né? Então envolve muito mais coisas. A gente sabe que a indústria ali em si não é. Quem dera se fosse meramente a parte técnica, né? Hoje a gente sabe que tem muito além, né? O redor ali, né? O satélite ali em torno da indústria é muito grande. Bom, pessoal, então hoje aqui foi só para dar uma, uma, uma introdução mesmo da Revolução Industrial. Da próxima aula aí eu vou fazer mais alguns materiais, principalmente das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, a gente vai prosseguir aí. Então, a gente vai ter as próximas aulas então amanhã e na próxima quarta. Certo, pessoal? Alguém tem então, alguma dúvida, um questionamento aí? Sem dúvidas, professor. Certinho? Tudo certo. Ó, um colega ali, acho que tá, deixa eu ver se ele tá dormindo ali. Ah, pressão. Ah, Tá escutando de cabeça baixa. nossa. Não, eu entendo, pessoal. Termina aí, vai do horário do almoço aí, dá uma... É, mas tá bom aí, pessoal. Então é isso aí, vou Certo. finalizando aqui por hoje. Se tiver dúvida, então, estou à disposição. Então até a próxima aula aí, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Amanhã tem, pessoal. Amanhã é normal aí, viu? Na próxima não tem. Beleza. Então já tá tudo organizado a sala aí, pessoal. Desculpa o desleixo aí. Pode ficar de boa. Tchau, tchau, pessoal. Então até amanhã aí.